Boa tarde, tudo bom? E aí, gente, é estranho falar assim com vocês todos de fones de ouvido, só para checar, vocês estão conseguindo me ouvir direitinho? Tá aí? Legal. Muito bem. A nossa atividade de agora é uma roda de conversa. Então, vamos ver se a gente consegue conversar. E antes de mais nada, eu queria me apresentar e adiantar um pouquinho do que a gente vai conversar aqui, né? A proposta é que a gente fale um pouco sobre esse conceito da personalização à pessoalização, que é um termo que não existe, tá, gente? Esse termo eu acabei de inventar para fazer essa fala, mas que ele não existe desse jeito. Vocês vão ver que ele existe na educação já há muitos e muitos anos, dentro do que a gente tem tentado fazer para o aprendizado significativo. Então, eu vou compartilhar um pouquinho com vocês o que a gente, como Fundação Lehman, tem enxergado esse movimento de inovação em educação, como isso tem sido adotado, né, nas escolas, como isso tem sido movimentado esse ecossistema de educação e tecnologia, e o que isso tem, de fato, feito sentido para a gente ou não. E aí, então, eu vou fazer uma apresentação mais breve e a gente começa uma dinâmica de roda de conversa mesmo. Talvez a gente se inspire naquele grupo lá do Palco 1 que fez uma roda e estão conversando, né, porque acho que a gente tem gente suficiente para fazer isso. Tá bom? Então, vamos lá. Meu nome é Lucas Rocha, eu sou gerente de inovação da Fundação Lehman e muito prazer, muito agradecido de estar aqui com vocês hoje para fazer essa fala. Bom, rapidamente apresentando a Fundação, acho que é impossível falar do nosso trabalho sem falar de gente, né? Para a gente, o que existe mais importante no Brasil hoje, a nossa principal estratégia para tentar viver numa sociedade mais justa e mais avançada é gente. Gente que aprende, é gente que faz a diferença, é gente que muda o Brasil. E se a gente pensar, em 99, nasceram 3,6 milhões de bebês no Brasil. Então, em 1999, nasceram 3.600.000 bebês no nosso país. Se a gente seguir esses bebês até hoje, 240 mil deles concluíram o ensino médio com aprendizado adequado. Isso quer dizer que menos de 7% dos bebês que nasceram em 1999 terminaram o ensino médio com aprendizado adequado em matemática. É um desperdício enorme de gente, né? Se a gente pensar gente como um recurso, né, como algo da gente conseguir fazer a sociedade avançar, o Brasil teria um potencial muito maior do que a Alemanha e França, por exemplo, mas hoje a gente está desperdiçando essas pessoas, porque menos do que esses países estão preparados hoje, né, com um aprendizado adequado em português e matemática. Dá para ser diferente? Acho que dá. Acho que muitos de vocês aí estão fazendo, né, um baita trabalho em fazer a diferença nesse cenário. Então, só compartilhar, a Fundação hoje tem trabalhado com 900 mil alunos em parceria com municípios e estados. Nosso trabalho é focado em educação pública sempre, educação básica, e hoje as redes que a gente tem parceria chegam a 900 mil estudantes. Além desses, tem mais 200 mil estudantes fazendo parte de um projeto em parceria com o BNDES, em parceria com o MEC, que é um projeto de levar conectividade para as escolas, né, com uma infraestrutura para uso de tecnologia. A Fundação hoje apoia 60 organizações parceiras. Nas nossas redes de pessoas, de talentos, são mais de 500 pessoas que fazem parte dessas redes. Enfim, 8 universidades apoiadas. É todo um trabalho de tentar trabalhar o setor público, né, tentar apoiar o setor público, tentar apoiar redes municipais, estaduais, para a melhora da educação. Muito bem. E a gente acredita muito, e esse é o meu trabalho dentro da Fundação, de que a tecnologia é um grande aliado para a gente fazer isso. Agora, não é qualquer tecnologia, não é de qualquer maneira, né, as pessoas têm que estar no centro desse processo. E aí eu queria, então, compartilhar com vocês uma história que vai me orientar a toda essa linha de raciocínio que a gente vai construir. Mas antes, eu só queria conhecer um pouquinho melhor vocês. Levanta a mão para mim, por gentileza, quem é professor em sala de aula hoje? Quem está dando aula em sala de aula? Temos uma pessoa. Levanta a mão, por gentileza, quem é gestor de escola? Diretor, coordenador pedagógico? Tá, temos aí mais umas 8 pessoas. Quem tem trabalhado com educação e tecnologia em startups? Temos mais 2 pessoas, 3 pessoas. Legal. Terceiro setor, tem alguém trabalhando com ONGs, fundações? Não?
Tá, joia. E tem mais um pessoal que não sei o que está fazendo ainda, talvez eu esqueci de fazer o setor. Agora que a gente já se conhece um pouquinho melhor, eu contei para vocês o que é a fundação, vocês me contaram um pouquinho o que estão fazendo. Eu posso fazer um convite para vocês se sentarem aqui na frente? Para a gente conseguir depois, de fato, fazer uma roda de conversa? Por favor. Muito obrigado, gente. Ah, agora sim, todo mundo pertinho. Legal. Bom, muito obrigado aí quem atendeu o convite. E os outros também estão convidados a se juntar a gente aqui na frente para a gente conduzir essa conversa. Bom, eu queria começar então contando essa história. Esses dois aqui na foto são os irmãos Lumière, os que inventaram os primórdios do cinema, né, lá na França. E na época, tecnologicamente falando, a gente está pegando uma sequência de fotos, botando elas em sequência, né, muito rapidamente, e produzindo uma imagem em movimento. Esse foi o começo do cinema. Só que as fitas, né, os rolos para fazer isso, eram tão longos que os filmes tinham 50 segundos de duração. Era uma coisa muito diferente. Mas que, mesmo assim, as pessoas faziam filas no cinema, né, nas casas de espetáculo, para ver e assistir esses 50 segundos de filme. E aí vários filmes ficaram famosos nessa época, e todos eles retratavam situações cotidianas. Era o famosíssimo do trem, né, chegando na estação e as pessoas saindo, que tem aquela história de que as pessoas saíram correndo do cinema, quando assustaram que o trem ia atropelar elas. A primeira, realmente, imagem de todas foi uma sequência de pessoas saindo de fábricas, né, no final do expediente, do dia de trabalho. Eram situações cotidianas. Gente, demorou 8 anos, e a tecnologia foi sendo replicada. Depois dos irmãos Lumière, várias pessoas conseguiram fazer e aplicar essa mesma tecnologia e criar os seus filmes, criar os seus cinemas. 8 anos depois, um inglês estava filmando uma garotinha, 2 garotinhas, cuidando de um gatinho que tinha se machucado na rua. Ela estava fazendo um curativo no gato. E ele achou aquela cena legal, cotidiana, e filmou. Só que ele estava numa distância que não dava para ver direito o que ela estava fazendo com o gato. Então ele pegou a câmera no tripé e aproximou das garotinhas. Isso aconteceu 8 anos depois da invenção do cinema. Foi quando inventaram o zoom. Até então, por 8 anos, ninguém tinha pensado que a câmera não precisava ficar parada, que você podia mexer na câmera e filmar aquele objeto de diferentes perspectivas e dar um zoom. A minha provocação hoje aqui quando a gente fala de tecnologia e educação, a gente ainda não inventou o zoom da tecnologia na educação. A gente continua usando a tecnologia para reforçar um modelo tradicional, um modelo atual de educação. Então, a gente ainda não pensou que aquela câmera pode ser mudada de lugar, ela pode ser mexida. E aí, desculpa, organizadores do evento, mas eu fico muito chateado em ver várias das startups que a gente está vendo aqui hoje fazendo a mesma coisa ainda, sabe? De pegar a tecnologia e replicar e reforçar um sistema tradicional de ensino. E não é isso que a gente precisa. A tecnologia ela tem outro potencial, que é um pouco do que eu quero tentar discutir com vocês aqui, apresentar casos que estão tentando fazer esse tipo de coisa, e aí a gente abrir uma roda de conversa de entender como hoje, na minha escola, né, no meu trabalho, na minha startup, a gente está enfrentando esse problema. Combinado? Fez sentido a história dos irmãos Lumière? Legal. Muito bem. E aí, quando eu falo de inovação, eu estou querendo... Acho que existem várias definições de inovação, cada um tem a sua, e é muito confuso esse mundo todo. Eu vou criar uma bem básica aqui, tá? Quando eu falo de inovação, eu estou falando de impacto. Então, para mim, é muito importante que isso faça diferença no aprendizado. Se não fizer diferença no aprendizado, se não ajudar o aluno a aprender melhor, para mim não faz sentido. Tá? Então, impacto é importante. E escala. Né? Acho que a gente está falando hoje de um desafio enorme no Brasil. Né? A gente está falando de 48 milhões de estudantes, 180 mil escolas públicas no Brasil, das quais 1/3 são escolas rurais, 1/4 tem menos de 50 alunos. Então, como que eu vou falar de um mundo desse tamanho, né, 180 mil escolas, das quais 1/4 dessas escolas tem menos de 50 alunos? Né? Isso é muito complicado. E aí, se a gente não tiver como fazer isso em escala, a gente não vai para frente, não vai dar certo. Então, para mim, quando eu falo de inovação, eu estou sempre pensando em impacto em escala. E aí você pode ter coisas que tenham baixa escala e baixo impacto. É um experimento, né? É uma pesquisa acadêmica ainda, tentando fazer um experimento, tem que crescer em alguma dessas direções.
Tem coisas que têm baixa escala e alto impacto. Geralmente, isso aqui é pesquisa universitária que consegue descobrir um novo jeito de fazer alguma coisa, mas não faz a menor ideia de como levar isso para uma escala maior. Você tem aquelas coisas que têm um monte de escala, mas baixo impacto. É moda, é tendência, é hype, né, nas palavras de hoje. Também não é o que a gente está procurando. E tem o que eu estou chamando de inovação, que é quando a gente fala de alta escala e alto impacto. Muito bem. E aí, quando a gente pensa em inovação, também a gente tem que sempre pensar em inovar por quê? Né? Com qual objetivo? Qual que é o meu propósito com essa inovação? Qual que é a minha meta, o meu objetivo maior? E aí você tem que, por muito tempo, principalmente na década de 90 e tal, o objetivo da inovação ele era um objetivo de universalização. Era o objetivo de como eu consigo chegar em mais gente. Consigo fazer com que esse meu produto, esse meu serviço, essa minha abordagem, ela consiga atingir um número maior de pessoas. E você tem coisas acontecendo hoje com esse objetivo também. Né? Então, naquela época, um tempo atrás, né, uns 5, 6 anos atrás, os MOOCs viraram febre, né? Muita gente fazendo dos cursos online, EAD, o Coursera, edX, a Udacity e esses MOOCs todos, que é uma forma de você aumentar o acesso a pessoas, né, que estão trabalhando com materiais de ensino superior ou cursos de profissionalização e tal. Um que eu gosto demais é o Centro de Mídias da Amazônia, do Estado, é uma iniciativa do governo do Estado da Amazônia, que imagina, né, você servir com professores especializados de química, de geografia, para o ensino médio, por exemplo, comunidades ribeirinhas. Você dificilmente consegue levar mais de um professor para essas comunidades. A Keila, que está aqui com a gente, trabalha bastante com o pessoal da Amazonas e sabe o desafio que é fazer esse trabalho. O Centro de Mídias é uma estratégia em que eles conseguem fazer aula por satélite, usando professores em centros urbanos, mas de uma forma interativa. Então, o professor está aqui, tem um professor na comunidade, mas o professor da comunidade não é especialista em química. Então, na aula de química, você tem um professor especialista em química no Centro de Mídias, fazendo a aula, recebendo as perguntas e respondendo. Então, assim, é uma forma de universalizar usando a tecnologia, é uma maneira. E educação conectada, a política do governo federal, lançada em 2017, para levar a internet de alta velocidade às escolas brasileiras. Bom, um outro objetivo que geralmente aparece é o da diversificação. Então, como eu posso oferecer diferentes estratégias pedagógicas, diferentes sequências didáticas ou diferentes formas de eu conseguir atender à necessidade dos meus alunos. E aí, tem gente que defende a diversificação por uma questão de engajamento. Tipo, esse aluno se interessa mais por esse tópico, esse aluno por esse tópico, esse aluno por esse tópico. É interessante, mas, para mim, o real valor da diversificação está em tentar encontrar o aluno onde ele está. O aluno aprende melhor quando você oferece aquele conteúdo, aquela sequência didática, no nível de dificuldade de desenvolvimento dele. Então, a diversificação você pode trabalhar com esse sentido. E aí também você tem diferentes propostas na linha de engajamento ou em outras linhas que hoje estão trabalhando nisso. O Seed Lab era uma proposta do governo do Estado do Paraná, que, infelizmente, hoje ela está bem diferente do que eu conhecia ela no passado. Era uma abordagem super interessante que oferecia diferentes alternativas para as escolas usarem tecnologia com diferentes estratégias. Então, você podia usar o audiovisual, você podia ir para a eletrônica, para a fabricação digital, diferentes coisas. As escolas aderiam a uma ata, aderiam a um programa do governo do Estado e recebiam esses materiais nas suas escolas de acordo com seus objetivos. O novo ensino médio é uma discussão imensa hoje na esfera pública, o quanto que oferecer caminhos diferentes para os alunos dentro do ensino médio. E o YouTube Edu, que é o canal de educação do YouTube, que traz lá diferentes tipos de vídeos para diferentes idades, gostos e tal. Bom, e o terceiro objetivo que geralmente aparece quando a gente fala de inovação é o objetivo da personalização. Esse está ficando mais famoso, que é o objetivo de, poxa, como que eu vou conseguir, então, pegar o que o meu aluno sabe, entender o que ele sabe, onde ele está, e oferecer um conteúdo, uma experiência, uma aula, que é moldada para aquele aluno, para aquela necessidade. E aí eu vou cometer várias injustiças, porque tem muita gente boa fazendo isso. Acho que a gente acabou de ver aqui o professor João Leal, da Árvore de Livros, fazendo também a personalização, o pessoal da Matific. Aqui eu listei a Khan Academy, que tem já há bastante tempo feito trabalho com personalização. A Geek, que um tempo atrás começou fazendo
material de preparação para Enem. Não sei se vocês se lembram, eram uns projetos ligados ao Enem, de preparação para o Enem, e que hoje eles, no termos de startup, né, eles pivotaram e estão trabalhando muito fortemente em oferecer um sistema de ensino, oferecer a solução completa, digamos, personalizada. Mas o que eu gosto mesmo da personalização nem é isso, sabe? Eu acho que tem um ponto de encontrar o aluno onde ele está. Mas tem um ponto que é onde eu quero chegar, que é o ponto do que eu estou... enfim, se alguém quiser saber, a Geek também disponibilizou esses e-books gratuitos para o evento. Então, ele tem dados e tendências sobre decisões pedagógicas, tem material sobre personalização de ensino e tal. É o link reduzido, né? bit.ly e-books Geek. Vamos dar um tempinho que tem gente copiando. Mas o que eu mais gosto da personalização é o que eu estou brincando e chamando de pessoalização. Mas eu não estou falando isso sozinho, tá, gente? O que eu estou, na verdade, é só ecoando pessoas um pouco mais importantes do que eu. Modéstia à parte. O Paulo Freire já falava, né? Educar é impregnar de sentido o que fazemos a cada instante. Ninguém caminha sem aprender a caminhar, sem aprender a fazer o caminho caminhando, refazendo e retocando o sonho pelo qual se pôs a caminhar. Ou Piaget, né? Quando alguém se interessa pelo que faz, é capaz de empreender esforços até o limite de sua resistência física. Ou Vygotsky, para aprender o que o outro diz, não basta entender suas palavras, mas também seus pensamentos e suas motivações. O que eu quero dizer com isso não basta ser personalizado, tem que ser importante para o aluno, tem que ser pessoalmente significativo. E é por isso que eu acho interessante a tecnologia como uma ferramenta de criar, uma ferramenta de construção, de criação. Porque aí você consegue criar um ambiente, uma experiência, em que o aluno consegue criar aquilo que é importante para ele. Ele consegue resolver um problema real da comunidade dele, ele consegue fazer algo que é relevante para a vida dele. E aí, a experiência que eu queria destacar, e onde eu vou entrar um pouco mais de detalhe, que tem feito isso, é a Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa. Alguém que conhece a Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa? Temos 3 mãos, 4 mãos levantadas, 5. Legal. A rede é uma comunidade de professores, uma comunidade de educadores. Tá? Não é uma solução tecnológica, não é uma startup, não é nada disso. É uma comunidade de educadores, é um grupo que hoje tem 4.000 pessoas em todos os estados do Brasil, todas as regiões do Brasil, e que eles compartilham desses princípios de tornar a educação significativa para os alunos, mão na massa, colaborativa, e o fazem usando a tecnologia como um apoio, né? Então, você usa o Scratch para desenvolver alguma coisa, você usa robótica, Arduino e tal, mas também usa papelarias, também usa crepom, e massinha, e tinta, e o que é incrível. E vocês vão ver várias fotos sobre isso. Bom, e aí o que é a rede, né? A rede ela se orienta por 4 princípios, que a gente chama dos 4 Ps. É o P de projetos, de paixão, parcerias e postura de brincar. O que significa? Que a experiência de aprendizado que a gente está tentando construir, ela é mão na massa. Ela significa que o aluno está conseguindo externalizar o pensamento, ele está conseguindo botar em prática aquilo que ele está aprendendo, a partir de exploração, de tentativa, de construção. E aquilo é importante porque, a partir disso, ele consegue compartilhar com outras pessoas, ele consegue ver se está dando certo, se não está, tentar de novo, voltar, fazer. Aquilo se torna importante para ele. Tudo que a gente cria é importante para a gente, né? Se não é importante, a gente não vai criar, não vai gastar o tempo ali fazendo isso. Então, projetos, paixão, porque não é qualquer projeto. Eu não vou chegar numa sala e virar, então agora todo mundo vai fazer um castelo. Eu não gosto de castelo, eu gosto de florestas, eu gosto de outras coisas, de casas. Por que eu preciso construir um castelo? Então, assim, o professor tem que ser... A experiência aqui ela é muito personalizada no sentido de entender o aluno no teu contexto, na tua história, né, e construir algo que seja significativo para ele. De parceria, porque o aprendizado não é só uma transferência de conhecimento do professor para o aluno, né? Os alunos aprendem da interação entre eles, muito mais. Né? Eles aprendem da interação deles com a comunidade, deles com outras pessoas. E a postura de brincar, que é o meu preferido. E não é porque tem que ser divertido, não, tá, gente? O divertido acho que é consequência. Mas quem brinca, toma risco, quem brinca explora, quem brinca não tem medo de errar. Essa é a postura que a gente quer. É o aluno na sala de aula com a postura de brincar. Chegou mais uma pessoa da rede também. Bom, e o que é a rede hoje? Tá? Eu falei para vocês. São 4.000 educadores que fazem parte dessa comunidade. Elas estão organizadas em alguns núcleos regionais, então onde existe massa crítica dessas pessoas, eles se encontram localmente,
Curitiba tem um núcleo da rede de aprendizagem criativa. A gente tem representantes em todas as unidades federativas do Brasil. O Scratch Day é só para ilustrar. O Scratch Day é uma mobilização mundial de uso do Scratch, né, uma ferramenta de ensino de programação para crianças, expressão, através da tecnologia. E em 2015, que foi o primeiro ano da rede, tinham 50 Scratch Days no Brasil. Em 2019, são 550. Cresceu 11 vezes o número de Scratch Days no Brasil desde então. O Brasil já é responsável por 1/3 de todos os Scratch Days do mundo. Então, quando eu tenho a oportunidade, às vezes, de ir conversar com o pessoal, né, lá fora sobre isso, eu já recebi pesquisadores do Japão, da África do Sul, México e da Alemanha para conversar sobre e da Dinamarca sobre a experiência de aprendizagem criativa no Brasil, porque eles querem fazer igual nos países deles. Eu fico, caramba, legal ver o Brasil referência nesse tema e fazendo isso e mostrando para os outros países o caminho para se fazer. A gente também tem uma estratégia de ter um edital anual, né, o Desafio de Aprendizagem Criativa, que a gente lança para selecionar iniciativas e destacar iniciativas que estejam fazendo um bom trabalho, seguindo esses princípios. Um dos projetos selecionados, 2017 ou 2018, os faróis? 18? Os faróis do conhecimento, os faróis do saber. Faróis do saber é a iniciativa que foi selecionada aqui de Curitiba, que é um espaços das bibliotecas, né, também com espaços de aprendizagem criativa. E, se eu não me engano, hoje já tem 33 espaços desses na secretaria aqui na cidade. E os festivais de invenção e criatividade, que são momentos de troca entre educadores, então um evento de educador para educador, em que o professor ele inscreve a atividade que ele está fazendo com os seus alunos, e aí ele tem esse festival em que ele vai mostrar essa atividade para os alunos, para os outros professores, para familiares. É um festival também que acontece no Brasil todo, organizado pela própria rede. Bom, e aí eu trouxe algumas imagens para vocês verem que tipo de coisas que a rede está fazendo, né? Então, isso aqui é um pessoal do sítio do Astronauta, em interior de Minas Gerais, que eles estavam tentando montar, né, a comunidade deles, as casas deles, daí eles usando, né, a parte de fiação e LEDs para acender e mostrar toda a parte de circuito elétrico aqui também. Os Faróis do Saber, o projeto de 2018, que eu acabei de comentar com vocês. Tem pesquisa sendo feita, então isso aqui é um trabalho de uma aluna de doutorado da USP, que está adaptando o Scratch para deficientes visuais, gente que tem problema de visão reduzida. Então, você, ao invés de programar ele no computador, ali, você faz isso com peças que você consegue sentir e a câmera transmite aquilo para o programa. O Scopabits, por exemplo, que é um kit de robótica de baixo custo, né, de circuitos elétricos também. Foi mais um dos projetos que foi criado por membros, né, por pessoas da rede. O Scopabits. Esse é um projeto da Escola de Aventureiros, da professora Gislaine Munhoz, de São Paulo. Ela tem um projeto de contação de história usando realidade aumentada, né, a Célia Sena, que estava observando aqui, eu vi ela esses dias, eu vi ontem ela aí, não sei se hoje ela está por aqui. Enfim, aí tem kits de robótica diversa, esse é o kit da Atos, que estão fazendo, né, atividades de formação de professores, o Beta Kit também está trabalhando com isso. Então, você tem pessoas na rede que estão desenvolvendo tecnologias, pessoas na rede que estão aplicando isso com seus alunos, gestores na rede que estão pensando como fazer isso de forma sistêmica, de como unir currículo, como unir avaliação, material didático, formação de professores, né, nesse tipo de abordagem. E aí, quem quiser conhecer mais dos projetos da rede, tem essa publicação, que é uma publicação linda, 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 que retrata os projetos de 2018. Né, o link está ali embaixo para vocês. Let's Go AC, do Bit.ly. É um material muito legal. E fazer o jabá também, daqui a 2 semanas, vai acontecer a Conferência Brasileira de Aprendizagem Criativa. Ela vai acontecer em São Bernardo do Campo, de 18 a 21 de setembro. Inscrição gratuita, não é um evento pago, a gente faz ele aberto. E ele é um evento que a gente já está com 8.000 professores inscritos, porque a gente fez a conferência junto com a Secretaria de São Bernardo. Então, durante a Semana Pedagógica. Então, todos os professores de São Bernardo, eles vão ter o tempo de formação pedagógica deles daquela semana, dedicados dentro da conferência,
para fazer. Então, a gente tem os 8.000 professores de São Bernardo, tem mais uns 2.000 professores que devem participar vindo de outros lugares do Brasil. É uma conferência que ela tem tem trilha mais acadêmica, de projetos e tal, mas essa nem é a parte mais importante, mais legal, na minha opinião. Tem muito projeto de professor. Tem mais de 400 trabalhos inscritos de professores, e é um trabalho assim, tem um período que a gente chama de mostra interativa. Então, você tem ali o professor fazendo a atividade que ele faz com os alunos, com os convidados, né? E trocando material, e trocando a estratégia mesmo. É muito mão na massa, assim. Tem muitas oficinas acontecendo, então, de realmente botar a mão na massa. Se eu não me engano, palestra e mesa deve ter 8 na programação. É uma programação muito diferente de ser muito prática mesmo, é muito no estilo da rede. Todos convidados a participar da Conferência Brasileira de Aprendizagem Criativa. Muito bem. E aí, a gente... Bom, eu vou parar de falar agora, porque, teoricamente, é uma roda de conversa, e a gente começar a conversar. Eu queria propor um jeito da gente fazer isso. Vocês conhecem uma dinâmica chamada aquário? Não? O aquário ele funciona da seguinte maneira. A gente tem 2 grupos. Um grupo que está no centro do aquário, dentro do aquário, e um grupo que está fora do aquário. E aí, só pode conversar, né, fala as pessoas que estão dentro do aquário. Mas o legal é que, se você falou, você sai do aquário. E aí alguém entra no aquário e pode continuar a conversa. Então, eu queria combinar da gente fazer essa atividade aqui, para a gente fazer uma roda de conversa. Eu vou pedir a ajuda de vocês para pôr 4 cadeiras aqui em cima. Ela me ajuda ali. A gente põe 4 cadeiras aqui em cima e a regra é, sempre uma das cadeiras tem que estar livre. Não pode ocupar as 4. Uma cadeira tem que estar sempre livre. Porque é a cadeira que vai convidar alguém a se juntar a esse grupo aqui e participar da conversa. Você falou que você tinha que falar, você sai do aquário e vai ficar com 2 cadeiras livres. Então, alguém vai poder vir e fazer parte do aquário. Legal? Vocês topam a gente fazer essa conversa agora desse jeito? Vocês entenderam como funciona o aquário? Tudo bem? Legal. Então, as provocações que eu deixei, mas aí o aquário legal é que a conversa vai tomando outros rumos também, de acordo com o interesse de vocês. Eu deixei 3 provocações que eu achei que seriam interessantes. Eu queria entender da parte de vocês, o que vocês fazem hoje? Que vocês fazem, nossa, eu estou no caminho certo, eu quero continuar fazendo isso, porque isso está funcionando, isso tem resultado. Vamos compartilhar também o que vocês têm feito hoje na sua sala, na sua escola, né, na sua startup, que vocês querem divulgar e que as pessoas continuar fazendo. E aí a segunda provocação é, como promover um aprendizado mais significativo na minha escola hoje? Né, então, como que eu posso trazer um pouco mais esse significado, né, para os alunos hoje? E como engajar outros professores numa comunidade de prática? Eu acredito muito em comunidades de prática. Muito de que a gente aprende em comunidade. Então, a provocação também é essa. Tá? Eu queria convidar 3 pessoas para ocupar o nosso primeiro aquário e a gente começar essa conversa. Quem se habilita? Por favor. Mais alguém? Keila? Vou chamar pelos nomes, então. Vou chamar a Keila e vou chamar a Thaís também, que está quietinha ali. Muito bem. E aí a gente faz assim. Tem 3 pessoas no aquário, vocês podem compartilhar em qualquer uma desses pontos ou em outros pontos. E aí compartilhou. Se quiser continuar aqui, fica. Se não, sai do aquário e dá lugar a outra pessoa entrar. Pronto, acabou minha participação. Agora é com vocês. Bom, posso começar, então. Boa tarde, meu nome é Keila. O que eu faço hoje que devo continuar fazendo? Bom, eu trabalho com formação de professores e acredito muito que a aprendizagem tem que ser colaborativa. Então, todas as nossas formações, a gente propõe trabalhos em grupos para os professores aprenderem uns com os outros. A gente já sabe que isso é uma virada de chave. Não dá mais para a gente ter uma formação que não está vinculada com a prática. Então, primeira premissa tem que ser colaborativa e os professores têm que aprender uns com os outros. Né? Não adianta eu falar
como o Lucas acabou de fazer, né? Não adianta ele ficar aqui falando sem parar. A gente vai, com certeza, aprender muito aqui entre a gente. Então, essa é uma premissa que a gente trabalha bastante. A segunda, que eu acho que faz todo sentido, é ser gostoso, é ser prazeroso, né? Então, esses 4 P's, né? Um deles enfim, a criança tem que ter paixão, a criança tem que gostar do que ela está fazendo. Então, na formação, a gente também traz isso, assim, o que a gente pode pensar numa atividade prática que faça sentido para o aluno, que ele brinque, que ele goste e que tenha a ver com o currículo, que tenha a ver com as outras coisas que ele precisa aprender. Mas por que a gente tem que sempre ter... por que tem que ser obrigatório? Por que ele não pode escolher o que ele quer fazer de um jeito divertido? Então, acho que essas 2 coisas que o Lucas falou estão alinhadas com o que eu já faço e eu vou continuar fazendo. Acho que eu vou responder tudo mais ou menos junto e acho que tem algumas semelhanças também. Lá na escola que eu trabalho, a gente vem percorrendo um caminho difícil desde 2011, quando a gente começou um processo de desescolarização da educação infantil, que foi o primeiro passo, né? E a gente entender que as crianças não precisam de apostilas para aprender, nem livros. E com essas crianças, lá em 2011, a gente começou um projeto onde nós entendemos a brincadeira como algo muito sério e valorizar esse conhecimento das crianças e produzir mais conhecimento, entregando para elas um espaço onde elas tenham possibilidade de descobrir muitas coisas e fazer muitas coisas. E esse projeto vai crescendo. A gente também queria muito descobrindo esses caminhos, porque é difícil a gente chegar nisso tudo, né? A gente tem ido atrás de muita gente, tanto é que eu conheci a aprendizagem criativa com o Léo lá no MIT. Eu fui lá fazer uma visita para conhecer e conheci o projeto, né? Então, a gente começou do jeito que você falou lá do passo 1, 2, do objetivo de inovar, né? Então, a gente colocou um espaço maker, a gente colocou um ateliê, a gente queria devolver para os adolescentes e para os mais jovens o jardim de infância, que a gente tira deles quando a gente coloca todo mundo sentando na cadeira e só ouvindo o professor falar. E, a partir daí, a gente tem feito um processo acreditando muito na aprendizagem colaborativa, que tem muito a ver com o que você está falando, com o que ele falou. Então, a gente acredita muito nesse processo de inteligência coletiva. As nossas crianças e os nossos adolescentes não se sentam mais sozinhos. Eles trabalham todas as aulas colaborativamente dentro de um processo de formação, tanto das crianças como dos professores para uma nova era, e também tendo que trabalhar bastante os pais para que eles entendam que a gente não está brincando sem intenção, né? Que existe uma coisa muito importante por trás disso. Então, acho que a gente deve continuar nesse caminho difícil de convencimento da sociedade para esse mundo novo que se abre, nessa inteligência diferente que nós queremos cultivar. A gente faz a formação de professores, a gente está exatamente nessa parte da formação sobre aprendizagem colaborativa. E a gente está nesse processo de engajamento, a gente está tentando conquistar as pessoas, parecido com a história, né, desse grupo de aprendizagem criativa. A gente chama as pessoas para experimentarem alguns momentos de aprendizagem assim lá no colégio, né? Então, quem sabe, a gente consegue tornar essa comunidade um pouquinho maior. Então, eu trabalho com o projeto Faróis de Saber e Inovação e eu vejo assim que é muito importante fortalecer o grupo de professores, né? Então, isso que foi comentado a respeito da formação continuada, a gente sempre incentiva que elas realizem as permanências delas para estudo, enfim, né? Em grupo. Então, tanto uma reunião com todo mundo participando, ou que elas visitem os faróis das outras colegas e lá elas interajam e aprendam, né? Uma ensine a outra, se uma tem mais habilidade com robótica, outra tem mais habilidade com impressão 3D, enfim, né? Que elas aprendam de forma colaborativa.
E eu acho muito importante, assim, para fortalecer esse grupo, da autonomia também, né? Então, é uma coisa que eu prezo bastante. Eu falo para elas, né? Gente, vocês têm liberdade para criar. A gente tem algumas diretrizes, mas dentro dessas diretrizes, sonhem, né? Bem o que a aprendizagem criativa fala, né? Que é chão baixo, teto alto, paredes largas, né? Então, isso a gente procura colocar dentro do projeto. E para promover o aprendizado mais significativo, uma coisa que a gente coloca muito importante, já que a gente está tratando de um espaço público, é que, sempre que possível, os projetos envolvidos eles procurem trabalhar questões sociais, problemáticas do contexto. Então, como que, olhando para o contexto, ali onde estão as crianças, ou as senhorinhas da limpeza, ou né, porque é aberto para a comunidade também o projeto. Então, como que eu posso partir de uma questão social, de um problema real, e, a partir desse problema, eu exercitar minha criatividade, ou abordar ele de uma forma divertida, de uma forma criativa? Pensando que é um espaço público, que a gente tem que ter sustentabilidade, cuidar com o desperdício de recursos, e que esse projeto ele promova, de alguma forma, uma transformação. Seja na própria pessoa, né, que ela aprendeu alguma coisa, ela se sentiu mais empoderada, enfim, ou que o projeto, né, o produto desse projeto desenvolvido, ele impacte de uma forma mais positiva aquela realidade. E como engajar os outros professores? Bom, isso daí também, né, se a gente já está dando autonomia, incentivando eles a procurarem outras formações para além das formações que a gente dá, inclusive colocando eles para darem as formações, assim que a gente engaja. Eu acho assim que, quando a gente fortalece o grupo de professores, as pessoas que estão participando de um projeto, a gente está criando assim um território, um alicerce, isso mesmo, um alicerce para que o projeto ele tenha mais continuidade. Porque, até como você comentou, né, Lucas, a gestão vem, a gestão vai. Então, como que a gente faz para que o projeto ele tenha uma continuidade, já que ele não é uma política de Estado, ele é uma política de gestão? Então, a gente tem que centrar o poder desse projeto nas pessoas. Acho que é isso que é fundamental. Boa tarde, eu sou Maria Cecília, eu sou diretora de uma escola pública da periferia de Curitiba. E, muito similar a essa pegada que a Thaís está comentando, eu acho que o grande pulo do gato, né, de como fazer para que a gente possa engajar os professores, engajar as pessoas, engajar os alunos, a comunidade, e o que eu devo continuar fazendo é ter um porquê, né? Não adianta eu implantar na escola um espaço maker, não adianta eu implantar na escola um espaço diferenciado, adquirir inúmeros recursos diferenciados que vão estar auxiliando a aprendizagem das crianças se eu não tenho um porquê. O porquê de fazer diferente. Rapidamente eu vou comentar como que isso aconteceu lá na escola. Nós trabalhamos... Quem é de Curitiba aqui? Conhece Tatuquara? Tá bom. Ali, né? Então, nós somos de lá, né? Lá do chão de escola, lá do Tatuquara. E tudo começou, essa transformação começou quando nós implantamos na escola um projeto chamado Empreendedorismo Sustentável. Esse projeto era nessa intenção de se criar um legado. A escola tem 19 anos, e nós começamos, de um tempo para cá, a atender crianças que eram filhos dos nossos primeiros alunos. Então, a escola cresceu com a comunidade. Era uma comunidade, uma área de ocupação irregular, e nós também tínhamos esse sentimento de pertencimento com relação à comunidade. Da mesma forma que a escola, que a comunidade demonstrava esse sentimento de pertencimento para com a escola, nós demonstrávamos esse sentimento para com a comunidade. E, assim, o tempo vai passando e ele não é nosso amigo, né? Nós não podemos esperar o amanhã, né? Não podemos esperar quando que nós vamos ter o recurso, quando que nós vamos ter o dinheiro para poder fazer diferente. Não podemos esperar o próximo trimestre, o próximo semestre para fazer. O futuro é hoje. O futuro é daqui 5 minutos.
E nessa ideia de se ter um legado, implementamos o projeto de empreendedorismo sustentável, lastreado nos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Fomos a escola pioneira da rede municipal em estar abraçando essa ideia dos objetivos dos ODS, não para o trabalho com o ODS, mas com a temática, porque a ideia principal era o empreendedorismo. E aí, como é que a gente vai fazer isso de uma forma diferente? Foi, né, esse o porquê, que fez com que, antes de a gente chegar no laboratório de informática para transformá-lo em espaço maker, nós começamos com estratégias diferenciadas em sala de aula, que eram as estações de aprendizagem, né, que era a sala de aula invertida, que era tudo o que estava ao nosso alcance, né, sem recurso financeiro, porque nós não tínhamos, era tudo que a gente tinha dentro do nosso espaço. E, de encontro isso, o universo conspira isso. Nós, esse ano, reorganizamos o nosso espaço do laboratório, né? O antigo laboratório de informática deu espaço a um ambiente, né, mão na massa, um ambiente com diferentes estações de aprendizagem e que não se limita somente ao espaço da sala. Ele vai para além dos outros ambientes da escola. E, muito recentemente, nós vamos para fora também da escola, onde temos um projeto de rádio, de uma das estações de aprendizagem, é a estação da rádio escola, a Rádio D, onde as crianças também saem para fora para buscar esse material e trabalhar nas estações de aprendizagem. Só para completar as duas, também queria comentar que trabalhei muitos anos com diversos tipos de projeto e que era muito de cima para baixo, né? Os gestores, as secretarias, todo mundo decidia as coisas, os professores tinham que usar. E os que mais deram certo quando foi ao contrário, né? Quando a gente consegue dar luz para os professores que estão fazendo práticas incríveis. E essas práticas, elas são realmente multiplicadas, porque outros professores se inspiram nesses que já estão fazendo coisas incríveis, e isso vai transformando, e isso vai ampliando o repertório de todo mundo, e vai criando uma rede, que eu acho que um bom exemplo é a rede de aprendizagem criativa, que, no meu ponto de vista, é um fenômeno de pessoas que se juntaram sem nenhum... O único interesse é a prática. Então... eu sou super a favor e eu acho que dar luz para esses professores que são incríveis, que já estão em sala de aula, é um bom começo, né? A gente pode encontrar milhares de Déboras Garafalos aí pelo Brasil. Obrigado, Keila. Gente, está acabando o nosso tempo. Eu queria agradecer a atenção de vocês, agradecer a presença, e eu queria encerrar contando só uma historinha bem curta, que minha formação não é em educação, minha formação é em engenharia de computação. Eu migrei há uns 8 anos atrás para o setor de educação, e, para mim, o ponto de virada foi uma palestra do professor José Pacheco, né, da Escola da Ponte, e ele concluiu a palestra dele do jeito que eu quero fazer agora, nem me comparando a ele, mas só dizendo que, para mim, foi tão inspirador e me fez procurar saber mais e me envolver com a educação. E a historinha é a seguinte, é uma historinha muito curta, que ele falou que, desde lá dos filósofos gregos da antiguidade, eles começaram a catalogar os animais, né? Então, eles pegavam os animais e descreviam os animais para tentar construir essa base científica. E aí eles pegaram uma mosca e contaram lá, a mosca é um animal desse jeito, tem as asas, tem 6 patas. E aí eles pegaram e falaram assim, poxa, filósofo após filósofo, eles começaram a repetir isso. Falaram assim, as moscas têm 6 patas, as moscas têm 6 patas, a mosca tem 6 patas. E até que um monge tibetano pegou uma mosca e olhou e falou, poxa, tem 8 patas. Aí ele pegou outra mosca e falou, nossa, tem 8 patas. E ele virou e falou, nossa, pegou os textos e escreveu, as moscas do Tibete têm 8 patas. E a moral é, vamos contar patas de mosca, né? Vamos entender
quantas patas tem essa mosca que a gente está perseguindo. E realmente aprofundar e fazer isso. Então, acho que nada do que a gente falou aqui, de conversou, está dado. Nada do que a gente falou é regra, é lei, é fato. Acho que o fato é o que vocês descobrirem na prática de vocês, na escola de vocês, na sala de aula de vocês. Tá bom? Gente, muito obrigado. Foi um grande prazer.